Bom, então a ideia é resolver essa primeira viga que foi colocada como proposta na aula de quarta-feira. Então, é uma viga que tem uma carga de momento aplicada, então aqui ela tem uma carga momento, uma carga distribuída de 50 kN por metro e uma carga concentrada de 20, tá? Então, aqui a diferença para os outros exercícios é essa carga momento aqui, né, que vai ter uma diferença aqui na forma de executar. Então, todo exercício de estática começa com equilíbrio, né? Então, começa com a gente marcando lá as vinculações. Então, aqui eu tenho o vínculo de segundo, então venho aqui, coloco uma reação em Y, uma reação em X, tá bom? Aqui eu tenho um vínculo de primeiro, então eu coloco uma reação em Y, ok? Bom, aí eu vou fazer agora, então, o somatório das forças no eixo do X é igual a zero, RAX igual a zero, uma vez que não tem carga externa horizontal, né? Não vai ter reação em X. Então, tudo que é horizontal, tá bom? Não posso botar aqui momento, não posso botar aqui força em Y, é só força horizontal. Como não tem nenhuma, RAX igual a zero. Aí eu vou pro próximo. Somatório dos momentos ao redor de um ponto, qualquer ponto igual a zero. Qualquer ponto, pode ser no A, pode ser no B, eu vou fazer no A. Ok? Toda força que em relação ao ponto A faz giro, né, momento, no sentido horário, eu digo que é positiva. Então, vou lá, ponto A, coloco um pino. O momento, por si só, ele já é um giro. Então, ele não vai precisar multiplicar nada. Observem que ele já é uma unidade de força vezes uma unidade de metro, ou seja, ele já é momento. Então, eu não preciso multiplicar nada, é só entrar com o valor dele normal aqui, tá bom? Porque ele é uma carga e é uma carga momento. Então, é o somatório dos momentos. Se ele já é momento, ele entra aqui momento sozinho. E aí, ele vai entrar com o sentido que ele tá. Então, nesse caso aqui, ó, ele tá fazendo o momento no sentido anti-horário. Então, aqui eu entro com ele menos 25. Só ele sem multiplicar nada. Ele já é momento. É o somatório dos momentos. As outras a gente multiplica força vezes distância, porque é uma força. Aí, multiplicado por uma distância, vai dar um momento, tá bom? Aqui eu tenho uma carga distribuída. Toda vez que eu tenho uma carga distribuída, eu transformo numa concentrada para cálculo de reações. Então, 50 é a área da figurinha, ó. 50 vezes 10, 500. Bem no meio da figura. Só para cálculo da reação. Então, vou continuar aqui. Essa carga de 500 faz momento em A, sentido horário, então, mais 500 vezes a distância. Que distância? A distância da força que eu tô fazendo até o ponto onde eu tô considerando. Essa força, quando a gente substitui uma carga retangular, é bem no meio do retângulo. Então, se esse retângulo tem 10, bem no meio do retângulo é 5. Então, a distância da força de 500 até o ponto A, como se eu estivesse caminhando aqui em cima, 500 vezes 5. Ok? Depois é RBY. A RBY também faz momento lá em A, ó, girando no sentido anti-horário. Então, menos RBY vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto A. Se a força é vertical, a distância é horizontal. Então, 2 mais 10, 12. Depois, a força de 20, ó, força de 20, sentido horário, mais 20 vezes a distância. Distância da força até o ponto A. 3 mais 2, 5, 15. Isso aqui tudo é igual a zero. Observem que é sempre a distância até o ponto que eu tô considerando. Tem muito aluno que na hora que vai fazer esses equilíbrios aqui, leva até a ponta. E não é até a ponta, é até o ponto onde eu tô considerando, tá bom? Então, tenham esse cuidado. Então, aqui, fazendo essas contas, eu vou chegar a menos 25, mais 2.500, mais 300. Eu vou passar o RBY para o outro lado, 12 RBY. Então, 300 positivo, mais 2.500 menos 25. 2.710
275 é igual a 12 RBY. Então, RBY, 2.775 divididos por 12. Esse 12 tá multiplicando, passa dividindo, 12 divididos 231,25. Daqui eu tiro que RBY é igual a 231,25. Ok, agora eu vou fazer o somatório das forças em Y é igual a zero. Que forças eu tenho em Y? Y é tudo que é vertical. Então, essa aqui não é uma força vertical, é um momento, tá? Esse 25 é um momento, então não entra aqui, ele só entra em momento. Depois eu tenho mais RAY, menos 500, menos 20, mais RBY, isso aqui tudo é igual a zero. Então, RAY menos 520, mais 231,25, isso aqui tudo é igual a zero. 520, RAY, aqui dá negativo, passa para o outro lado, fica positivo, mais 288,75 quilonewtons. Ok? Bom, encontrei as reações, o próximo passo é fazer os diagramas, tá bom? Então, na verdade, o mais trabalhoso aqui é calcular num primeiro momento aí as reações, e aí a gente já pode fazer os diagramas. Então, diagrama de esforço cortante só me interessa o que é a carga vertical, só o que é vertical. Ah, professor, eu tenho um momento ali aplicado, não me interessa. Diagrama de esforço cortante, só carga vertical. Então, ó, se eu observar, eu vou começar por aqui, ó, esse ponto. Tem alguma carga vertical? Não, não tem. Tem aquela carga de 25, professora. Tudo bem, não vai aparecer aqui porque é diagrama de esforço cortante, ele vai aparecer no diagrama de momento fletor. Então, daqui até aqui não acontece, né? Então, como eu já sugeri para vocês, puxem linhas para ajudar vocês aqui na... Puxem linhas toda vez que tiver uma carga. Vai acontecer alguma coisa aqui, ó, início e fim de carga. Ó, tem um vínculo, vai acontecer algo, tem uma carga, vai acontecer algo, tá? Então, ó, daqui até aqui não tem nada. Quando eu chego aqui, eu tenho um RAY, que vale 288,75. Então, eu vou usar aqui uma escala. 288, 231, 500... Então, eu tenho uma carga vertical aqui de 288,75, que é o RAY, e tá apontando para cima, então, eu vou obedecer a carga me manda subir, eu subi. Agora, eu vou descer quanto? 500. Então, 288,75, eu vou parar em 211, eu vou vir até aqui, e esse aqui é 211,25, que é quanto? 288 que eu subi, e toda essa carga distribuída de 500 que mandou descer. Como a carga é distribuída, o diagrama de esforço cortante é uma linha inclinada, tá bom? 211,25. Ok. Daqui até o RBY não acontece absolutamente nada. Então, se não tem nenhuma carga mandando eu fazer nada, eu vou ficar constante aqui, ó. Quando eu chego aqui, o RBY me manda subir quanto? 231,25. Então, eu tô em menos 211,25 mais 231,25, eu vou parar em 20. Mais 20. Daqui até o final da viga, nada acontece. Então, eu vou ficar constante. Não tem nenhuma carga me mandando fazer nada. Então, eu não faço nada. Quando chega lá no final, eu desço o 20 que tá lá na ponta. Então, aqui eu tenho mais, menos
menos e mais. Diagrama de esforço cortante, tá bom? Obedecer as cargas verticais. Se as cargas verticais forem concentradas, o diagrama de esforço cortante é uma linha vertical, ó, tá vendo? Ó? Exatamente do valor da carga, ó. Esse valor aqui é exatamente o valor do RBY. Esse valor, desculpa, do RAY. Esse valor aqui é exatamente o valor do RBY. Esse valor aqui é exatamente o valor da carga que tá aqui aplicada, 20. Então, sempre que eu tiver uma carga concentrada, no diagrama de esforço cortante vai ter uma linha vertical exatamente do valor dessa carga concentrada. Bom, agora eu vou para o diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor, como a gente já conversou, o que eu tenho que fazer é as áreas do diagrama de esforço cortante, tá? Então, eu sempre posso calcular as áreas, mas depois tem uma perguntinha que eu vou fazer aqui, que eu me faço também quando eu tô calculando, depois de calcular as áreas. Então, eu vou chamar aqui de área 1, área 2, área 3 e área 4. Bom, deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Área 1. Bom, para calcular a área 1, eu preciso saber essa medida aqui, ó. Porque esse aqui é um triângulo que ele não tá passando bem no meio da figura. Então, para descobrir esse valor desse x aqui, dessa distância, eu preciso fazer semelhança de triângulos. Então, já mostrei num outro exercício, mas vou fazer aqui novamente, ó. Aqui é como se eu tivesse um triângulo grande, ó. Tá bom, ó? Um triângulo marrom grande. Vou fazer aqui por cima, tá? O diagrama vocês já têm, então, ó. Existe um triângulo marrom grande aqui, certo? E existe um triângulo aqui, ó. Amarelo. Esse triângulo amarelo, ele é semelhante, vou fazer aqui em rosa, a esse triângulo rosa aqui, ó. Eles são semelhantes, têm ângulos internos iguais, ó. Aqui ambos têm 90 graus. Esse ângulo aqui do amarelo é igual ao ângulo do rosa, assim como esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se os triângulos são semelhantes, é porque eles são proporcionais. Então, a gente pode fazer que as alturas são proporcionais às larguras. Então, eu venho aqui e digo que essa altura aqui, ó, do triângulo rosa, a altura do rosa é proporcional à altura do amarelo. Assim como a largura do rosa é proporcional à largura do amarelo, que é o x que eu quero. Eu vou deixar assim em larguras, por exemplo, tá? Aqui, ó, x igual à largura do amarelo, tá bom? Então, eu venho aqui e digo assim, qual é a altura do rosa? A altura do rosa é 28875 mais 211, essa é a medida toda, ó, como se eu pudesse puxar uma cota. Então, essa altura do rosa é 500. Está para a largura do rosa, ó, a largura do rosa é tudo isso aqui, ó. Se eu olhar no desenho, é 10. Assim como a largura... Ah, desculpa, eu fiz as duas alturas. Tanto faz, tá? Pode ser... Vou botar aqui, a altura do rosa, a altura do amarelo, 288,75. Aqui, gente, eu fiz proporcional, altura por altura, largura por largura. Também posso fazer altura por largura, depois eu vou fazer para mostrar que vai dar a mesma resposta. Largura do rosa, 10. Largura do amarelo, x, tá bom? Então, aqui eu multiplico, 500x é igual a 2887,5. Daqui eu tiro que x... divididos por 500. 5,775 metros. Então, aquele valor de x ali, ó, é 5,775 metros.
Eu usei dessa forma, altura por altura, largura por largura, mas poderia também utilizar altura por largura, tá bom? Então, ficaria 500 está para 10, assim como 288,75 está para x. A resposta ia dar os mesmos 5,775, tá bom? E, na verdade, se vocês forem observar, ó, se eu pegar essa relação aqui, ó, isso aqui, nada mais é o 500 é o valor da carga total. O valor da carga total, que é a área da figura. E o 10 é a largura da carga. Tá bom? Eu não gostaria que vocês decorassem isso, né? Mas se esquecer lá na hora, sabe que é o valor da carga divididos pela largura da carga, e aí esse número você vai ter que ter descoberto lá no diagrama de esforço cortante, tá bom? Para descobrir aí a largura da figura, tá? Então, aqui eu descobri que esse x vale 5,775, tá? Aqui não precisa fazer os dois cálculos, eu fiz só para demonstrar que dá a mesma coisa, né? A mesma proporção, se eu fizer altura vezes altura, né? Ou se eu fizer altura vezes largura, tá? Bom, então eu achei esse valor do x. Eu preciso descobrir o valor dessa área amarela, que é essa área 1. Então, a área 1 é base. Quem é a base? Esse valor que eu acabei de descobrir, 5,775, vezes a altura. Quem é a altura? 288,75, divididos por 2, né? A área do triângulo. Então, esse valor, 288,75 vezes 2 divididos, 833,77, ok? A área 2 é negativa, ela vale base. Quanto que é a base? A base é isso aqui, ó, x1. Quem é o x1? O x1 é 10, né, que é tudo isso aqui, menos o x que eu encontrei. Então, 10, 5,775, menos 4,225, né? Porque isso aqui tudo vale 10. Se eu achei que esse aqui vale 5,775, o x1 vale a diferença, 4,225. Então, base vezes a altura. Quem é a altura? A altura é essa aqui, ó, 211, negativo, ele tá para baixo, divididos por 2. 211,25 vezes 4,225 divididos por 2, menos 446,27, tá bom? Área 3. A área 3 também é negativa e ela vale menos 211,25, é uma área de um retângulo, vezes 2. Menos 422,5. E a área 4? A área 4 vale 20 vezes 3 positivo, 60. Se eu fizer essa soma aqui, então, eu vou somar 422 negativo, 60 positivo, esse 446... 800 vai dar 808 e esse 833, vou subtrair, se eu fizer essa soma aqui toda, eu utilizei todas as casas depois da vírgula da calculadora, isso aqui dá 25. Observem que quando a gente tinha as outras vigas que eu vi lá, que não tinham momento fletor aplicado, não tinham carga, quando eu fazia o somatório dessas áreas, a resposta dava 0. Bom, esse aqui não deu 0, professora. Por que não deu 0? Porque eu tenho uma carga momento de 25 aplicada. Então, lembra que eu sempre pergunto para vocês assim, pessoal, olhem para a viga e façam essa pergunta. Viga, você tem carga de momento aplicada ou vínculo de terceiro gênero? Bom, se a resposta da viga for não, não tenho nem momento, nem
vínculo de terceiro, a soma dessas áreas aqui obrigatoriamente precisa dar zero. E aí, o diagrama de momento fletor da viga vai sair de zero e voltar para zero, ok? Como nessa viga aqui, quando eu pergunto para ela, viga, você tem carga de momento ou vínculo de terceiro? A resposta dela é sim. Bom, se a resposta dela é sim, a soma dessas áreas aqui tem que dar o valor contrário ao momento aplicado. Então, aqui, ó, eu tenho mais 25, e esse momento aqui, ó, tá girando anti-horário menos 25. Então, mais 25. Com o menos 25 que eu tenho lá, aí sim a soma vai dar zero, tá? Então, sempre que eu tiver uma viga com vínculo de terceiro, por que vínculo de terceiro, Larissa? Porque o vínculo de terceiro, ele tem um momento. Então, se ele tem um momento, aqui ele vai entrar com o valor do momento que eu encontrei. Ou uma carga-momento aplicável. Então, é nesse caso, carga-momento de menos 25, coloco eles aqui e a soma tem que dar zero. Se deu zero, gente, é porque tá resolvido, tá bom? Fechou. Posso traçar meu diagrama tranquilamente que a resposta vai dar certinho, tá bom? Então, vamos vir aqui. Vamos, então, agora traçar o diagrama. Então, vou traçar o diagrama de momento fletor. Vou olhar aqui, ó. Como eu tenho um momento aplicado, o diagrama de momento fletor, ele não sai de zero, tá bom? Nesse caso aqui, não sai de zero, por quê? Porque eu tenho uma carga momento aqui, ó, na ponta de 25. Então, se eu tenho uma carga, um momento, o diagrama de momento, ele vai aparecer, tá? Ele não aparece no de cortante, porque ele não é uma carga vertical, no cortante só aparece carga vertical. Ele vai aparecer aqui no momento. Então, não sai de zero, né? Tô aqui na viga e o momento já tá aplicando lá no extremo. E ele vale menos 25. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui 25. Então, o momento fletor, né? A carga momento, quando ele é aplicada na viga, ele tem a mesma característica de uma carga concentrada. Então, ele vai ficar uma linha vertical, que pode estar para cima ou para baixo, de acordo com o sinal do momento, mas é sempre uma linha vertical, uma descontinuidade. Então, nesse caso aqui, ó, menos 25. Então, vou vir aqui, menos 25. Olhe para o diagrama de esforço cortante e percebam que não tem nenhuma área daqui até aqui. Se não tem área, não tem alteração do valor do momento. Então, esse menos 25, ele vai ir, lembrem de puxar linhas aqui, né? Toda vez que mudar alguma figura, mudar uma área, eu vou ter uma linha, ó. Ó, aqui eu tenho uma linha, ó, mudou o desenho da figura, ó. Aqui, do A1 pro A2, mudou o desenho, então eu puxo uma linha. Aqui vai acontecer alguma coisa no diagrama. Então, ó, se não acontece nada, ele é uma linha vertical. Uma linha, desculpa, horizontal. Não acontece nada até lá, então vai ficar assim, menos 25. Quando eu chego aqui nesse ponto, daqui até aqui, o final desse verde, eu tenho uma área 1 que vale 833,77. Positivo. Então, eu tô em mais 25. Na verdade, eu tô em menos 25. Com mais 833, eu vou parar em mais 808,77. Então, eu vou marcar aqui meio fora de escala, porque não vai ter como, tá? Então, aqui vai ser 808,77. Como aqui o diagrama de esforço cortante é uma linha inclinada e é uma carga distribuída lá em cima, o diagrama de momento fletor obrigatoriamente tem que ser uma parábola. Tá bom? Uma parábola. Agora, eu tenho uma área 2, que é uma área negativa. Então, eu tô em 808,77 e a área 2 vale 446. Então, 808,77, a área 2 é 446,27, negativo, certo? Eu vou parar em 362. Então, mais ou menos aqui, eu vou parar em 362,5. Aqui também uma parábola. Aqui é uma linha inclinada, aqui uma parábola, né? A integral sempre um grau acima. O diagrama de momento fletor é a integral do esforço cortante. Então, aqui 362. Depois, eu tenho uma área 3, que vale
menos 422. Então, eu tô em mais 362, 422,5. Eu vou parar em menos 60. Aqui é uma linha horizontal, diagrama de esforço cortante é uma linha inclinada. E a área 4 é mais 60, então menos 60 com mais 60, volto para a viga. Os diagramas sempre voltam para a viga, gente. O que acontece é que pode ser que tenha algum momento aplicado, uma carga momento, e aí ele vai ter uma descontinuidade do valor do momento. Então, esse aqui é o diagrama de momento fletor e esforço cortante da viga 1.